preta, pobre, metida, de nariz em pé. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo começou meio hoje assim, de trás pra frente, né? Mais ou menos. Eu queria fazer essa introdução pra vocês. O vídeo de hoje, né, que é para o nosso tema Se Perfuma Daí Que Eu Sinto Daqui, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre ser negra professora, sobre ser negra, aqui no YouTube, no mundo da perfumaria, e um pouquinho da minha vida, um pouquinho da minha história pra vocês, tá? Pra gente refletir também em relação a isso, tá? Claro que eu não vou entrar profundamente aqui nos conteúdos, tá, gente? Porque eu não me vejo com propriedade pra tal, apesar de ser o meu lugar de fala, né? Como a gente costuma dizer. Mas não quero me aprofundar tanto no tema. Eu quero realmente falar mais sobre mim, sobre a minha história, mas claro que em relação ao negro na sociedade, vamos dizer assim, tá? E eu tinha pensado em fazer esse vídeo para sábado passado, né, que a gente teve o sábado passado, em comemoração ou como que eu vou falar, em consequência, vamos dizer assim, do dia 20 de novembro, né, onde é voltado aí para a comemoração do Dia da Consciência Negra. E eu pensei em fazer esse vídeo exatamente por isso, mas eu não tava muito legal, eu fiz um vídeo lá sobre beleza, essas coisas que até tem uma correlação com a nossa temática de hoje. E só que não deu, né, pra gravar. Mas eu vim falar um pouquinho sobre mim, tá? Eu ia deixar uma caixinha de perguntas, mas eu tava conversando com a minha amiga Ká essa semana, mais precisamente, hoje é sexta-feira, mais precisamente ontem, a gente falando sobre isso, eu tava falando pra ela uma tristeza que eu estou vivendo. Vou falar pra vocês porque talvez vocês não entendam muito, ou no decorrer do vídeo eu fale pra vocês sobre algo que está me deixando triste. E ela me falando sobre, a gente conversando sobre outras coisas. E ela me fez me recordar, gente, do quanto foi difícil, mas que eu não percebi tanto por ter uma base familiar muito forte, e isso foi muito importante pra mim como criança negra, como adolescente negra, como mulher negra. A gente sabe que é muito difícil, a gente não vou falar a gente sabe, mas a mulher preta sabe o quanto é difícil. Ela parece que precisa estar o tempo todo armada. Armada por quê, gente? Talvez algumas pessoas vejam como mimimi, como essas coisas, né, que as pessoas costumam relatar. Porque não vive, porque não viveu, porque não consegue se colocar no lugar do outro, não conhece toda a história, toda a nossa luta, né, para conseguir igualdade na nossa sociedade. A gente sabe que é muito difícil. Você que é preto, eu que sou preta, nós que somos pretos sabemos o quanto é difícil, o quanto foi difícil. Eu diria que hoje, apesar de toda a dificuldade, a gente consegue um pouco mais de espaço, a gente tem mais voz, a gente tem um pouquinho mais de visibilidade. Um pouquinho, não vou dizer que a gente já tem o suficiente não, tá? Eu acho que a gente pode ter muito mais equiparado ao que a gente tem aí no mundo, né? E, gente, eu falei pra minha amiga uma vez, ela, Lu, que bom. Eu falando que muitas crianças pretas, mulheres, meninas, eu vejo que tem relatos, sabe, de sofrimentos, por preconceito mesmo, gente, por muita coisa. E eu tive uma base familiar tão importante e tão forte pra mim, que eu sofri preconceito quando era criança, eu sofri sim, eu tenho certeza. E eu me lembro de alguns apelidos que me colocavam por causa do cabelo. Na época que eu estudava, por exemplo, muito pequena, eu não me recordo assim de coisas assim. Mas eu me recordo assim na época de criança, adolescente mais ou menos, na escola, que tinha essa questão de rainha do milho, só podia ser as meninas loiras. E eu tinha vontade de participar, eu achava bonito, mas o bonito naquela época era dito como as meninas loiras, então uma negra jamais poderia participar. Quando eu falo jamais, porque realmente não era as escolhidas para participar de uma rainha do milho e tal.
E eu me lembro que eu tinha vontade. Outra coisa que eu tinha muita vontade era tocar na banda marcial que tinha aqui na época da escola, mas eu lembro que, assim, as meninas escolhidas para trocar lira, essas coisas, eram as meninas mais... o padrão que eles escolhiam, eles ditavam como bonita, meninas bonitas, os cabelos longos e lisos e tal. Mas isso, gente, apesar de ver e ficar assim com vontade de participar, isso não me fez fraca, sabe? Eu acho que isso me fortaleceu. E eu sei que não é sempre o que acontece, infelizmente. Mas, como eu disse, eu tive uma família que me ajudou a pensar assim dessa forma. Eu lembro que os meus pais, eles sempre falavam isso. Eles trabalhavam, né, em roça, a gente chama roça aqui, que é em fazendas dos outros, com cacau, essas coisas, plantações. E eles sempre diziam que eles queriam batalhar para que a gente, né, eu e os meus irmãos, que a gente não fosse trabalhar na cozinha dos outros. Talvez essa fala hoje soe como algo preconceituoso, trabalhar na cozinha do outro, ser doméstica, ser uma cozinheira, né, é ruim ou é indigno, talvez, mas não era essa a visão. Era porque eles sabiam como essas pessoas eram tratadas na época. Eles sabiam a desvalorização que essas pessoas tinham na época. Eles sabiam do sofrimento, porque eles já tinham passado por aquilo. Então eles queriam que a gente estudasse, que a gente conseguisse uma profissão estudando e tal. E desde muito pequena, eu me lembro dos meus pais falando isso. Então, eu tinha esse fortalecimento. Eu tinha um fortalecimento de pensamento de que você pode sim, nós somos pretos, nós somos pobres, mas nós podemos, vocês podem estudar, né? E eu não peguei, gente, a parte mais... Eu não sei se eu vou conseguir ser bem... bem clara, né, nisso tudo, mas eu realmente relato sobre a minha história, sobre como eu me vejo, o porquê que eu me acho que é forte, o que eu tento passar para minha filha hoje em dia, sabe, como mulher preta, como mãe preta, como professora e tudo, e para as minhas alunas. Eu vou chegar lá rapidinho, eu espero não fazer esse vídeo muito longo, mas então, e eu ficava com aquilo desde pequena, já olhava e já pensava em estudar, que via que não era o que eu queria, trabalhar nas hortas dos outros, porque meus irmãos eram maiores, então eles já ajudavam os meus pais em algumas coisas em relação à lavoura, essas coisas de cacau. Eu cheguei ainda a dar uma ajudinha, sabe, mas muito pouco em relação aos meus irmãos, tá? Muito pouco. Eu praticamente não vivi nada disso. Mas eu lembro que os meus irmãos, eles vinham a pé para estudar, que já quando eles já estavam no tempo era quinta série, né, no Fundamental 2, hoje em dia, né, que a gente chama sexto ano e tal, mas na época era quinta série e tal, eles vinham a pé, porque não tinham transporte escolar, não tinha nada disso, e os meus pais começaram a batalhar para comprar uma casa na área urbana, porque nós morávamos na zona rural. E, gente, eles batalharam muito, eu me lembro, eles batalharam muito, e eu só pensava o seguinte, quando eu já tinha esse pensamento de estudo, essas coisas, eu sempre gostei de estudar, e eu comecei a pensar assim, se eles estão batalhando tanto, se eles estão lutando tanto, é porque eles confiam na gente, porque eles querem o melhor, e a única coisa que eu consigo retribuir agora é estudando, é aproveitando o que eles estão me dando. Então eu sempre valorizei estudar, então eu sempre gostei de estudar. Sempre. E aí, quando eu vim já pra a quinta série, né, na época, meus pais já tinham uma casa aqui, então pra mim foi mais fácil do que pros meus irmãos, como eu falei pra vocês. E eu já estudava aqui, então não precisava vir andando, que é longe, né. E comecei a estudar e a valorizar. E ver que a única coisa que eles podiam me ofertar, a única coisa que eu falo assim, que eles podiam me ofertar e que eu sabia que eu podia agarrar com unhas e dentes, eram os estudos. Então eu comecei a estudar, fiz a quinta série, fiz a sexta série, sétima, oitava, quando chegou no primeiro, no nono ano, né, que era não era nono ano, era oitava série, a gente tinha que optar, né? Tinha um magistério na época e tinha, se eu não me engano, gente, eu não sei se tinha outra coisa, era formação geral na época. Só que eu queria dar um retorno para os meus pais e ajudar também de alguma forma. Então, eu escolhi magistério porque eu sabia que fazendo magistério na época eu poderia
me tornar professora e já ter um emprego mais facilmente, dar uma banca, trabalhar naqueles projetos que tinha de alfabetização de jovens e adultos. Tanto que eu comecei a trabalhar na alfabetização de jovens e adultos antes de concluir. Em 99 eu comecei a trabalhar na alfabetização de jovens e adultos, eu tinha 17 anos. E assim, com 16 eu iniciei, eu dava banca, essas coisas, e com 17 eu comecei a trabalhar já mesmo, assim, pra ter um retorno financeiro melhor. E eu comecei a estudar e daí pra cá eu não parei. E eu via a importância do que os meus pais tinham feito, né, por nós, digo por mim, pelos meus irmãos. O quanto aquilo foi importante. Daí eu comecei a ver o quanto as pessoas não aceitam. Elas não conseguem. Quando eu falo pessoas, eu não estou generalizando, tá? Eu tô falando na minha realidade e assim, à volta. Claro que eu tenho muitas pessoas ao meu redor que sempre... Então, gente, vai passando esses vendedores, a gente para, eu meio que perco a coisa. Mas enfim, sempre tive também pessoas, né? Tanto da família quanto amigos que... me valorizavam e nos valorizavam, independente de ser negro ou não, nos tratavam como pessoas, como somos, né? E aproveitei a situação, como eu falei pra vocês, concluí, consegui trabalhar como professora, então isso já ajudava. Antes disso, tem toda uma história antes disso, tá, gente? Mas se eu for contar, o vídeo vai ficar muito grande, assim, eu fiz outras coisas pra ajudar os meus pais antes. Mas assim, tô falando em questão de voltar pro estudo, de ver que eles queriam uma vida melhor pra gente. Uma vida melhor não quer dizer que, ser empregada doméstica, ser, sabe? Não, mas eu sei que eles tinham essa visão de que as pessoas... tem tanta gente arrogante que infelizmente não sabem tratar as pessoas. E eu acho não, os meus pais, eles tinham medo disso. Eles tinham medo dos filhos deles serem maltratados. Então eles deram oportunidade para que a gente estudasse, porque naquela época e até hoje também a gente vê dessa forma, em que o estudo eles colocavam as pessoas em determinada posição e que eram mais valorizados. Então assim, era a única coisa que eles podiam nos dar, né? Eles não tinham dinheiro e eu consegui, eu agarrei assim com unhas e dentes todas as possibilidades que eles puderam nos oferecer. Os meus irmãos, assim, um concluiu porque eu fiquei pegando muito no pé, o outro não concluiu, mas ele tem a profissão dele, que é mecânico e tal. Os dois são mecânicos, hoje em dia ele tá quebrando a cabeça, estudando, fazendo vários cursos, assim, eu acho o máximo, eu fico, sabe, super feliz quando ele fica postando lá em aula e tal, mas ele conseguiu concluir o terceiro grau, no caso, na época. Minha irmã também concluiu, primeiro que eu até, fez técnico em enfermagem e tal, mas depois não quis mais saber, não quis saber de escola. Ela fez magistério também, mas foi pro lado da saúde. Hoje em dia ela ainda é da saúde, mas ela trabalha com passeios, coisa, ela mora em local de praia, então ela e o marido trabalham com coisas de passeio. E eu fui a única que ficou na educação. Tá, fiquei na educação como professora. E, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quantas vezes eu ouvi a filha, né, porque aqui é filha de fulano, filha de cicrano, e o nome do meu pai é Arlindo. A filha de Arlindo tem um nariz empinado. Ela é metida besta. Só quer ser a boa. E eu não fazia nada demais, gente. A única coisa que eu fiz foi estudar, tá? Andava com amigas, assim, que também não tinham lá essas condições financeiras, né? Mas, assim, eram ditas brancas, vamos dizer assim. Mas, assim, dinheiro mesmo ninguém tinha, nem eu nem elas. A gente, tudo pobre. Mas, assim, o que elas faziam, eu fazia também. A gente estudou, a gente se formou, concluiu, fez faculdade. A faculdade cada um já fez de um canto, não foi? Mas, assim, eu não fiz nada mais do que elas. E elas nada mais do que eu. Mas por que as filhas de Arlindo aqui eram vistas como metida besta? Como nariz empinado? Como queriam ser boas? Porque quer ser bom, né? Porque veio... Por quê? Por que as outras também não queriam ser boas? Porque estudaram. São coisas a refletir. E ontem... Gente, eu ouvi muito isso. Inclusive, até hoje eu ouço. Tem gente que não tem muita proximidade comigo e aí quando chega próximo ou tem oportunidade de conversar, fala assim, eu te achava metida besta, acredita? Acredita que eu achava que tu era metida, não sei o que, era chata e tal e tal. E depois que conversa comigo, graças a Deus, assim, 99,9% das pessoas falam que mudou o conceito sobre a minha pessoa. Só porque as pessoas têm essa coisa de preconceito, né? Olha, vê lá, ou com a cara meio fechada, né? Ou alguma coisa assim, ou vê mais tímida, acha que a pessoa é metida, ou isso ou aquilo. E eu ouvi muito isso. E ontem,
ela me mandou um vídeo, ela já tinha me falado alguma coisa sobre, né, essa questão de ser mulher, preta, nordestina, né, nordestina. E muita gente não aceita, gente. Essa questão da gente estudar, da gente se colocar, impor, né, da gente ter uma personalidade forte, da gente conseguir vencer, sabe, determinados paradigmas e preconceitos, não é todo mundo que aceita. E às vezes é chocante, é triste falar isso, mas algumas pessoas elas desmerecem as outras exatamente por isso. E às vezes, não é preconceito não, tudo agora é preconceito, ninguém pode falar. Existe gente mau caráter, que é branco, que é loiro, que é negro, que existe gente mau caráter em tudo quanto é lugar, tá? Independente da sua cor, independente. Mas eu sinto isso quando nessa colocação de que a filha de Arlindo é metida, a filha de Arlindo tem o nariz em pé, empinado. E olha que eu sou bem tranquila, tá, gente? Eu sou bem na minha, eu nem sou de ser tanto. E eu analisando, ontem ela me mandou um vídeo sobre, com a... Ai, gente. Thaís... Gente, vou colocar a foto dela aí. Deu um branco agora. Eu gosto muito dela também. Que é casada com Lázaro Ramos. Gente... esqueci. Enfim, ela me mandou um vídeo e num trechozinho, acho que no podcast que ela participou lá das meninas, e aí ela fala assim que quando ela trabalhava lá na Globo, algum ator, algum colega de trabalho falou pra ela assim que nunca tinha visto um negro bem sucedido, que não fosse arrogante, alguma coisa assim, gente. Acho que foi assim. Que nunca tinha visto algum negro bem sucedido que não fosse arrogante, ou que nunca tinha visto um negro bem sucedido, alguma coisa desta forma. E aí ela disse que questionou, né? Eu vou deixar pra vocês o link do videozinho. É um shot, então é bem rapidinho, dá pra vocês verem bem rápido. E aí ela fala que questionou que será que ele nunca viu um negro bem sucedido que não seja arrogante, ou porque ele estava habituado a ver pessoas negras ser subserventes, né? Ser pessoas que estão ali sempre para servi-lo, sempre como empregados domésticos, sempre como pessoas que estão ali para servir ao outro, e não como alguém que ocupa um lugar de, vamos dizer assim, de um lugar mais bem colocado na sociedade, vamos dizer assim. Quando você vê um negro à frente de uma indústria, né? Será que a pessoa tá vendo ele como prepotente, como arrogante, porque ele é negro e está naquela posição, né? Só por isso? Ou porque se fosse um branco ele não diria que teria essa prepotência toda? Então é algo a gente realmente a pensar, analisar. Claro que não estou aqui generalizando as pessoas, assim como não estou aqui equiparando ou dizendo que todas as pessoas negras são maravilhosas e têm índoles maravilhosas. Não é sobre isso, tá? Eu estou falando sobre a luta, sobre o preconceito que a gente sofre. Eu comecei a falar para vocês de uma tristeza que eu estava tendo. Enquanto coordenadora da escola que eu trabalho hoje, eu criei um desfile que chama Pérola Negra, para valorizar a beleza negra das meninas. Porque a maioria das meninas que a gente tem lá são negras, bonitas, mas eu vejo que muitas delas, elas são retraídas, elas se sentem feias, elas se sentem inferiores. E hoje, muito mais hoje ainda do que nunca, eu me coloco no papel de representar essas meninas e de acolher e de dar uma palavra e de mostrar para elas que, independente da sua cor, né, você é bonita do seu jeito, se valorizar do jeito que você é. Hoje o meu vídeo, eu queria ter lavado meu cabelo para vir com o meu cabelo natural, né? Mas não deu.
Não deu porque eu tava com muita correria. Gente, por muito tempo eu não me enquadrava, eu não me achava, não me enquadrava não, eu não me colocava como uma mulher negra bonita. Não me colocava. Eu não me colocava como uma mulher bonita, independente de ser negra ou não. E eu me lembro que quando eu fui me achando um pouco mais bonita, foi da adolescência para a juventude. Eu comecei a enxergar a minha própria beleza, que eu não enxergava. E eu vejo o quanto é importante e o quanto a gente precisa, quando eu falo a gente, entendam, tá? Ajudar as nossas adolescentes, principalmente as meninas negras, sim, a se sentirem bonitas. E eu pensando sobre isso lá, o que eu poderia trazer, né? Como eu poderia ajudar, né? As meninas pretas da minha escola. E eu pensei nessa coisa da escolha da pérola negra. E aí fizemos, né, o primeiro e tal. E realmente eu criei. A gente tinha outros desfiles lá, desfile de Rainha do Milho e tal, e várias outras coisas e tal. Mas da pérola negra nós não tínhamos. Já tivemos até exposição lá sobre o dia 20 da consciência negra, mas a escolha da pérola negra não tínhamos. E eu, né, tentei trazer um pouquinho disso. E fizemos a primeira edição, a segunda edição. Eu não vou poder colocar as fotos pra vocês, gente. Por quê? Porque eu pensei em colocar as fotos, mas eu fiquei com receio porque são fotos de alunas. Eu tô no meio, tá? Mas tem fotos de alunas, tem meninas que são menores, eu não pedi autorização aos pais, então eu tenho medo sobre essa, né, em relação a essa exposição. E esse ano vai acontecer. Tem uma mosca aqui. Esse ano vai acontecer. Hoje eu tô gravando na sexta. Está acontecendo hoje. E eu não vou estar na escola. E eu tô muito triste por isso. Porque não é só porque eu criei, né, não foi só porque eu criei esse evento ali na escola. É da importância que eu sei que ele tem pra mim e que eu sei que representa para as meninas da minha escola, das meninas negras, do quanto elas se sentem naquele dia de todos os desfiles, de meninas que desfilaram na primeira vez, não conseguiu, na segunda vez não conseguiu, na terceira vez ela conseguiu ser a pérola negra da escola naquele ano. E do quanto eu comecei a enxergar quanto representatividade é importante, sim. E vou dizer pra vocês, eu nem sempre pensei dessa forma, tá? Eu achava até que era meio que diminuir a nossa beleza de mulher negra. E hoje eu vejo, assim, muito mais madura, muito mais inserida no assunto. Eu vejo o quanto isso é importante e o quanto isso pode mudar a vida de outra pessoa. Mas é isso, gente, eu queria falar pra vocês hoje. Se vocês puderem, se vocês tiverem oportunidade de dar uma palavra, de ajudar, de fazer algo, sim, é muito importante pra gente que tá ali e que não está inserido nos padrões de beleza, de tudo que a sociedade impõe. Eu sei que isso não é o mais importante, mas vai tentar colocar isso na cabeça de um adolescente. Hoje, com a idade que eu tenho, como eu falei pra vocês, eu tive uma base familiar muito, muito importante pra mim, que não mostrava essa fragilidade, lutava e batalhava para que a gente alcançasse lugares melhores, independente de sermos pobres, pretos, independente disso. E não é toda a família que tem isso. Não é toda menina, não é todo menino que tem essa base familiar. Não é toda a família que se importa com isso. Quantos e quantos meninos sofrem bullying, e sofrem preconceito, e tantas coisas a gente, sabe? Graças a Deus, como eu falei pra vocês, eu vim sentir essa coisa, mesmo depois de já adulta, de ouvir emitir, nariz em pé. Mas será que é porque é nariz em pé? Ou porque ocupou um espaço na sociedade que ele acha que não é meu? E por que ele acha que não é meu? Né? Enfim, hoje, como eu falei pra vocês, com a cabeça muito mais aberta, com um pensamento muito mais maduro, eu entendo muito mais esse tipo de colocação. Algumas frasezinhas que antes eu não entendia.
eu deixava pra lá. E a minha mãe, ela nunca foi de levar desaforo pra casa. Eu já levei vários. Hoje em dia eu levo menos. Hoje em dia eu levo menos, mas eu sou muito mais centrada. Sou muito mais centrada do que antes. Eu tenho 41 anos, como eu falei pra vocês. Então, a idade, ela traz uma maturidade, ela traz gente, uma paz de espírito pra gente, que é só você vivendo isso pra saber realmente. Então hoje eu me coloco no lugar sim de uma negra diante de uma sociedade preconceituosa sim, mas que tem que me aceitar, né? Por tudo que eu batalhei, por tudo que eu estudei, por tudo que eu represento pra mim, pra minha família, para os outros. Então hoje eu quero sim representar algo forte, né, para as minhas alunas. E eu vejo que algumas delas olham pra mim assim, meio que, ó, que legal, né, professora. Elas se veem em mim. Eu já tive aluna dizer assim: ah, professora, eu acho a senhora massa, tipo assim, porque elas me acham vaidosa, esse tipo de coisa. E eu fico muito orgulhosa de mim por isso. Por sempre ter me enxergado, assim, de uma forma diferente. Claro que tenho meus altos e baixos, gente. Não vou dizer pra vocês que eu nunca fui atingida por isso, não. Já sim. Mas assim, como eu falei pra vocês, por ter uma base legal, esse tipo de coisa, eles chegam, mas eles voltam, assim, de imediato. Porque a gente consegue enxergar quem a gente é e a importância que a gente tem na sociedade, na nossa família, para as pessoas que a gente gosta, né? Então, quando eu vejo que os meus alunos, eles sentem admiração, alunos, amigos, vizinhos, sentem admiração por tudo que eu já conquistei e, assim, quanto difícil a gente sabe que é. Então, eu também me sinto orgulhosa de mim mesma. Claro que eu tenho muito para aprender, claro que eu podia ou poderia estar fazendo muito mais. Alguém pode falar assim: ah, um desfilezinho. Só algumas pessoas vão entender a importância disso, tá? Eu não vou detalhar a importância desse movimento, porque só algumas pessoas vão entender. E se você não consegue entender, eu não vou dizer lamento, porque talvez não seja sua culpa. Mas tente ler um pouquinho sobre, tente se colocar um pouquinho no lugar do outro. Se você tem a oportunidade de colocar pra frente, de colocar pra cima, de levantar a autoestima de uma menina negra, faça. Faça, porque nem todo mundo vai ter a família que eu tive, eu sei disso. E é muito importante a gente, sabe, se fortalecer. E quando a gente consegue fortalecer o outro, a gente deixa assim, a nossa marca. E eu vou dizer pra vocês, muitas pessoas acharam que eu não tinha coragem de deixar o meu cabelo natural. Só que assim, eu gosto muito de modificar, já falei pra vocês, eu gosto dessa mudança, mas eu me sinto muito bonita com o meu cabelo natural. Eu não me sinto menos mulher ou menos bonita por isso, não. Porque eu gosto realmente de mudar, tá? Tem dia que eu não tô querendo mesmo, tá? A mesma coisa que tem dia que eu me sinto gorda com determinada roupa, então eu sou dessas. Mas eu não me sinto uma mulher feia por estar com meu cabelo natural, por ele ser curto, por ele ser crespo. Eu nunca tive, essa coisa. E aí eu me lembro que quando ela foi, eu vou deixar a foto dela aí pra vocês rapidinho, eu espero que eu não seja processada por usar a imagem dos outros. Mas ela tirou o mega hair e usou um black dela. E ela foi a escolhida da Beleza Negra e eu fiquei muito feliz. E aí eu fiquei dizendo pra ela: seu cabelo tá massa e tal. E depois ela disse assim: professora, a senhora me deu uma força tão grande. Eu falei bem assim: porque você realmente tá muito bonita com o seu... Assim, você não fica feia de mega, mas o seu black tá muito bonito. E eu me arrepio toda, gente. Porque eu lembro que eu acho que do jeito que eu falei, eu dei uma energia pra ela que ela começou a realmente se sentir bonita. Ela desfilava, gente, eu queria mostrar o desfile pra vocês, porque eu tenho gravado, mas eu não vou colocar, mas eu vou colocar a foto dela pra vocês. Ela desfilava assim, e eu sentia que ela tava se achando bonita, ela tava se achando, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Eu tenho certeza que isso é muito importante. Não é só o fato de se achar bonita, é o fato de se sentir valorizada. Fora dos padrões que as pessoas ditam, né? Que são bonitas, o cabelo que é bonito, a altura que é bonita, a magreza que é bonita, não sei o que é bonito, tudo que é bonito, né? Que é fora do que a gente é de verdade, na maioria das vezes.
Então, assim, eu acho que é muito importante. E sempre que eu puder, eu vou estar ajudando, eu vou estar incentivando, eu vou estar acolhendo, eu vou estar ali. E se você puder, faça também. Faça também por alguém. Ou seja, da sua família, tá, gente? Porque eu sei que às vezes não é da nossa família, mas é um aluno nosso, é um vizinho, é um filho de um amigo, é de alguém. É importante sim essa representatividade, é importante sim essa fala, esse acolhimento, é importante sim. Por mais que algumas pessoas acham bobagem, algumas pessoas acham, sabe, balela. Falando da parte séria da coisa, isso transforma. Isso não. Essa ação, vou dizer isso porque parece que eu estou diminuindo as coisas, né? Essa ação, ela renova, ela reforça e ela revigora vidas. Eu falei muita coisa hoje, não sei nem se eu falei coisa com coisa, mas é isso, gente. É sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, entre os meus colegas, gente, eu nunca tive problemas, tá? Nunca senti preconceito negro. Eu já senti, eu já tive outras coisas, que eu acho que não é por ser negra, mas por pessoa. Talvez, quando eu estive na coordenação, algumas pessoas tenham olhado, né, de uma forma diferente, né, porque era um lugar, assim, de, como que eles chamam, cargo de confiança, tararã, essas coisas. Eu sei que algumas pessoas devem ter, sim, olhado, assim, meio de banda e tal, mas como eu falei pra vocês, sabe, eu sou muito eu, e isso não vai sair de mim, porque eu tive isso desde que eu era muito pequena. Então isso vai estar em mim. Mas não é eu sou eu metida. É um eu sou eu me valorizo. Eu acho que eu sou capaz. Eu sou uma pessoa que estudei. Eu sou uma pessoa que eu sou comprometida com o meu trabalho. E é isso que importa. Não é a minha cor que vai importar. E se alguém se importa com isso, o problema é da pessoa. O problema é da pessoa. E eu tenho que mostrar para o que eu vim. Independente de qualquer coisa, eu tenho que mostrar para o que eu vim como pessoa, como profissional que eu sou. E é isso. E eu espero, gente, que realmente, e aqui no YouTube, eu vou ser bem sério pra vocês, a não ser os comentáriozinhos que eu já tive, que eu já até mostrei pra vocês que disseram que era mimimi, dentre outras formas, talvez algumas pessoas não aceitem. Mas, graças a Deus, no meu caminho, Deus colocou pessoas muito boas. Às vezes eu me questionei, sabe? Deus, por que fulano veio parar no meu caminho? Por que tá infernizando? Por que isso comigo? Não fiz nada. E às vezes é pra gente aprender. E às vezes é pra gente enxergar que as pessoas, elas não toleram, elas não aceitam, que as pessoas que devem estar naquele lugar, ou que são do jeito que são, elas deveriam ser. Elas acham que... não sei. Mas é isso, gente. A reflexão hoje não é bem uma reflexão, é mais uma contação de história. E digo sempre pra vocês, vou estar aqui, sim, para representar mulheres perfumólatras, pessoas perfumólatras, mas também negras. Mulheres negras também, que estão aqui para dar o seu melhor, para dar a sua melhor versão, para tentar ser melhor a cada dia, para estar aqui com vocês de uma maneira simples, de coração aberto, sabe? Mas com muita verdade, sabe? E uma pessoa de personalidade forte, mas calma, que aprendeu a viver, que aprendeu com a idade de que a vida é uma roda gigante. Isso é muito clichê, né? Mas enfim, a vida sim é uma roda gigante. Nós estamos aqui para aproveitar o melhor do mundo, o melhor de tudo, e dar o nosso melhor sempre que a gente puder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.